Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da taxa de gestão de patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 19. Hoje, bem mais tarde, por um problema técnico, mas é bom sempre passar pelo mercado, né? Tem um dia inteiro ainda pela frente e tem pontos relevantes que a gente precisa se preparar, né? São pontos que eu cubro todo dia. Eu não começo sem ele, por mais tarde que ele possa acontecer, porque garante que eu, pelo menos, não estou falhando em cobrir o mercado, né? A primeira gestão de risco que você faz é sempre se manter atualizado. Bom, com relação ao boletim Fox, a gente tem IPCA, né, com a expectativa do mercado até o fim desse ano, né, e a gente comenta toda manhã. Eu gosto de ficar ancorado nessas tendências, né, uma revisão consecutiva para baixo do IPCA, uma revisão consecutiva para cima do PIB, mais do que propriamente o número, mostrar a dinâmica que o mercado está tomando, né? E isso para o dia 23 também, né? Para o dia 23, não, para o fim de 2023, né? A gente vê uma dinâmica aqui que eu acredito, como comentei ontem, e dada a magnitude disso aqui, a gente pode ver em um determinado momento a inflação de 2023 dar uma estagnada. Esse vai ser um sinal muito importante na minha ótica de ver as coisas, porque esse já aqui já é é o horizonte relevante que o Banco Central está trabalhando, né? Já quase que com 24, mas nitidamente você vê que as grandes magnitudes, os grandes impactos, naturalmente, é 23, né? Antes de 24, a gente passa por 23. Ponto que isso aqui é só uma referência, né? A gente viu que o mercado, de uma maneira muito errada, muito equivocada, operou tanto o PIB quanto o IPCA para esse ano, né? Claro, o IPCA é um pouco, eu acho que é uma coisa que o mercado entende mais do que o PIB. Pelo menos ficou muito claro esse ano, tá certo? Acho que o mercado tem uma leitura muito errada, variáveis, enfim. Não sou eu que estou dizendo, o mercado esperava uma queda de mais de 1% esse ano. Enfim, 0,5%. Narrativas do mês, né? O mês não tem narrativas diferentes, né? A gente ainda segue cada vez com menos relevância, mapeando o Covid. Acho importante a gente sempre ter isso aqui na matriz de risco. Claro, né? Como esse gráfico aqui de temperatura, né? A gente pode dizer mais ou menos isso, né? O Covid já esteve aqui em termos da matriz de risco. Acho que agora ele está muito mais por aqui, né? Ele perde um pouco de relevância. Mas, enfim, é matriz de risco e, e é importante acompanhar, porque não só tem ainda o efeito dos lockdowns na China, em função do Covid, mas tem todos os desdobramentos que o Covid está gerando com relação a impactos no setor de minério, no setor de energia, de uma maneira geral. É sempre bom acompanhar. Assim, Ucrânia e Rússia também estão mais. É um foco. A gente sabe como começou a guerra, mas nunca saberemos como terminar, né? Isso aqui acho que é um princípio aí, quando a gente estuda alguém, ou quando a gente escuta os mais experientes com relação, e atento à história sobre guerras. A gente sabe como começou, mas dificilmente isso aqui pode desdobrar, e parece que houve, está havendo mais pressão para o diálogo entre Rússia e Ucrânia em função do petróleo da Ucrânia, da Rússia, da dependência da região europeia com relação à Rússia, à energia. Então é importante ver isso, né? A escalada de inflação que nós temos visto nesses lugares, porque muito do componente da inflação são os bens. A inflação é composta por bens administrados e bens não administrados, né? E bens administrados são custos, são despesas, né? É, são, são são esses bens que estão mais na sua mão. Os não administrados, clima, tempo, e nesse caso da Europa, a gente tem a Rússia com a sua dependência energética, né? A Europa não consegue administrar o humor do Putin, né? Então, assim, ele sofre.
isso faz com que essa característica de inflação ela seja mais permanente, na minha ótica de ver, tá? Do que essas aqui. Claro, o conflito resolvido, e é essa para que a gente torça, embora me parece que a Ucrânia não está muito disposta a conversar com os russos, tá? Então, enfim, a gente tem que acompanhar essa dinâmica. Diferente daqui, né? Diferente daqui, a gente tem conseguido com que o impacto de energia seja muito menor em relação a, a, a essa guerra, porque a nossa dependência em si está sobre a commodity, né? E a commodity tem muitos players além da Rússia. E o preço de commodity ele também é muito sobre oferta e demanda, e a gente vê que a demanda por petróleo tem caído. Enfim, nos favorece nesse momento mais a queda do petróleo. E favorece, claro, esses países, mas aqui eles são dependentes de outras energias também, né? Enfim, é uma ótica diferente que a gente tem que ficar atento. Tá? Com relação à agenda, a gente vê aqui, desde o nosso qual que a gente comentou sobre essas taxas, né? De relevante aqui, de fato, a gente tem aqui pedidos iniciais de seguro-desemprego, sai toda quinta-feira. Veio ligeiramente abaixo do esperado, ou seja, menos pessoas pedindo seguros de emprego. A economia segue aquecida. Índice de atividade da Filadélfia, né, veio muito, assim, esperar uma queda de -5, veio 6,2, né, um erro estatístico bem grosseiro. Isso mostra que o mercado precisa fazer os ajustes dos modelos e segue a economia aquecida. Né? Esses dados aqui corroboram esses dados aqui, né? A gente tem aqui, por exemplo, vendas de casas usadas, né? Aqui a gente tem uma queda relativamente pequena, mas é uma queda, né? A gente esperava uma queda, o mercado esperava uma queda de 1 ponto, perdão, não esperava. Aqui a queda no mês passado foi de 5,5 e aqui agora queda de 5,9, tá? Ou seja, houve um ajuste em relação a esse período. Agora, o que é importante de notar é que essa aqui é uma dimensão de que a taxa de juros pode estar implicando aqui. O fato de você ter muito emprego, a lógica é mais ou menos essa, tá? Não é tão trivial, né? Você pensar, né? O fato de você ter mais emprego, ter uma indústria aquecida, você obriga, e mostrando isso aqui, que os preços, que tem demanda e os preços estão subindo, estão ficando mais caros em função de energia, etc. Oferta e demanda. Ainda a gente tem um problema de supply chain, né? De uma certa maneira. Isso aqui faz com que os preços ficam aquecidos. Quando os preços são aquecidos, aqui tem o efeito de taxa de juros. Você sobe taxa de juros. E a expectativa é que os Estados Unidos continuem subindo taxa de juros. E aí você impacta uma indústria que toma crédito de longo prazo, porque as taxas de juros futuras são muito maiores do que as taxas praticadas em tempos. Isso tira o apetite, né? Então é isso que a gente vê aqui, esses dados aqui de apetite a risco no longo prazo, nesse momento apresenta preocupações, tá? Na minha ótica de entender, né? Porque esse é um mercado, indústria de casas dos Estados Unidos, é uma indústria muito, muito, vamos dizer, desenvolvida, né? E isso tem um impacto muito forte na economia. Aqui a gente vê, né, nos dados de hoje, até agora, né, núcleo de vendas no varejo, né, veio ligeiramente menor, mas em queda, né? A gente já vê aqui uma situação completamente diferente. Núcleo de vendas no varejo, a gente vê relativamente bem, ó, esperava uma queda de -8 com -4, muito parecido com essa aqui, né? De indústria, né? O varejo aqui surpreendendo positivamente. Vendas no varejo veio de uma maneira, esperava uma queda de 3,3, veio 3,4. A gente teve
precisa entender aqui, porque aqui é o núcleo, tá? O núcleo. Quando a gente fala de núcleo, a gente tira alguns produtos mais periféricos, né? Não representa toda a amostra, só o núcleo. Tá? Vendas no varejo mensal, positivo aqui. Índice de preço ao produtor forte, inflação forte, né, ao produtor. E aqui no Canadá a gente tem núcleos de vendas no varejo, veio positivo, mas uma queda. Vendas no varejo veio surpreendendo bem. Assim, de maneira geral, a gente vê que a inflação tem tudo para continuar subindo, né? Vendas fortes, vendas no varejo, inflação ao produtor, né? O primeiro sinal ruim aqui é esse, né? O produtor chega uma hora que, se a inflação está vindo para ele, ele repassa o preço. Bom, nada a declarar aqui, que a gente já comentou. Foco nesse gráfico aqui. Ele é um gráfico antecedente, na minha ótica de ver, porque a amostra dele é muito maior do que as outras. Tá? Ele, como sinalizou aqui, e também tem dentro da teoria de análise técnica, né, o fato de você ter, como posso dizer, sinais divergentes, né? Então, assim, aqui a gente tinha um sinal, olha, semana positivo, semana negativo, semana negativo, semana negativo, começando com esse índice. Então, fica meio divergente esses sinais, né? Esses índices. E, claramente, quem está fora aqui da sintonia é o Dow Jones em relação aos demais ativos. E a gente vai ver daqui a pouco o mercado futuros americanos seguem em queda. Nikkei, né, fechou a semana positiva, mas olha o pavio que deixou, né? Os vendedores atuando, praticamente anulando a alta da semana, né? E numa região de topo, né? Aqui a Europa nem chegou a testar direito, né? Essa região de topo. Ficar de olho, vamos ficar de olho. Ó, o IFIX subindo aí, ficando novamente próximo aos 25. E a gente tem o petróleo, né? Para nós e para o mundo inteiro é um alívio, né? É um problema a menos pensar no preço do petróleo, valores de 100 ou mais. Porque o petróleo, como já largamente explanado em tempos passados, ele está no início da cadeia que gera a inflação, né? Bom, em contrapartida, os bonds, né, a gente olha aqui, estável aqui um pouco mais no curto prazo, mas o mercado não está aqui. Leva a crer, claro, uma alta muito forte, mas o mercado entende essa alta, tem o apetite. Por enquanto, nada me mostra que pode ser só uma realização, né? Como eu tenho dito aqui para alguns índices, primeiro stop é aqui, segundo stop é por aqui, né? Perdeu esse região de topo, e aqui, né? Esse stop aqui. Então ainda tem vários pontos aqui que podem fazer de uma maneira um pouco mais sólida, né? Apenas um respiro. Ficaria muito preocupado se perder essa região aqui, como alguns analistas projetavam para o S&P, 2.700, 3.300, 2.700. Né? Aí. Muito difícil fazer previsão, eu não faço previsão. Né? Bom, a gente olha aqui, veja o ouro, o gold, né? O ouro realizando aqui, não chegando nem a testar aqui. O ouro também ele é importante para alguns componentes na indústria eletrônica, né? A gente vê uma queda aqui. Não só isso, reserva de valor. Tá? Minério de ferro, queda de 1,9, né? Uma semana forte de realizações do minério de ferro aqui nessa região que a gente já comentou. Na minha ótica, ele vem mirando por aqui. Tá? Vamos ver o volume forte aqui na queda. E as bolsas lá fora, né? No Oriente fechou em queda, destaque aqui para o Nasdaq chinês. A gente tem os futuros americanos, opa, até aqui, em queda, destaque aqui para Nasdaq. A gente tem aqui as bolsas europeias, destaque negativo aqui para Euro Stocks e positivo aqui para Londres. Né?
E aqui no nosso país, né? Seguimos forte aqui, né? Em agosto. A gente teve aí valorizações sequentes bem fraquinhas, quase que na estabilidade aqui, né? Puxando o índice aqui para 8,59. Vou voltar aqui rapidinho. Olhar aqui, CDS brasileiro deu uma alta de 2,38 para 2,50, piorou um pouco a percepção de risco, mas eu acho que tem todo esse cenário que a gente tem construído de altas. Olha, Bitcoins perdeu 24, perdeu 23, já está na casa dos 21, uma queda forte. O Ethereum se segurando mais próximo aí, perdeu 1.800, né? Então a gente vê isso, né? O comprado está com pouco apetite aqui, né? Empurrar o preço, né? Altas mais fortes para cima, então é bom de olhar isso. A gente vê que os estrangeiros têm uma posição forte em comprada, forte não, comprada em índice futuro, vendendo um pouco, diminuindo um pouco. Os nacionais têm um estoque positivo, negativo na venda do índice e compraram um pouco ontem, diminuíram esse estoque. No dólar, os estrangeiros têm ponta vendida, diminuíram essa ponta vendida ontem. Os nacionais têm ponta vendida e aumentaram essa ponta vendida ontem. E o índice está aqui, né? Aquilo que a gente vem falando, assim, uma deriva, por enquanto, né? Muito forte, muito longe da média dos 9, né? Fazendo uma configuração não muito boa aqui, em termos de análise técnica, o volume subindo aqui, os últimos volumes pequenos, né? Lembrando que hoje é só dia 19, ainda tem muito tempo, né? Tem uma semana que a gente pode ter uma correção, começando por hoje. Já caímos 1,5, 1,3 nesse exato momento do índice futuro, tá? A vista olhou. E o dólar, né? Tendo uma semana positiva, adentrando aqui novamente para essa região aqui, né? A gente pode ver o mês aqui, uma indefinição. Mas, na minha ótica de ver, dólar para baixo, o índice futuro, o índice Bovespa para cima, embora nada sobe em linha reta, ou nada cai em linha reta, né? Então, nada vai subir em linha reta. Pode ser que a gente tenha alguma coisa aqui. Ó, será? Ficar de olho nisso daí. Importante, figura aí da análise técnica. Bom, eu tive problemas com os meus equipamentos hoje, então vamos ficar atento ao olhar semanal. Semana aqui, a gente teve o mensal, perdão, ou semanal, né? O mês a gente tem um destaque para o financeiro. Na semana aqui a gente tem destaque para consumo não cíclico, tá? A gente teve variações aqui do índice perto de estabilidade, volatilidade baixa. Esse já é a abertura dos contratos no dia de hoje, normal. Variações aqui, ó, materiais de transporte, subiu forte essa semana. Seguindo aqui o mensal, destaque aqui para o índice imobiliário e para os small caps, né, no mês, e até o índice financeiro subindo aqui, mais subiu no mês por enquanto. As maiores altas da semana, mês e ano, e suas respectivas quedas. Vou trazer uma informação aqui, que faz tempo que eu não trago, é o índice de volatilidade. Olha o Fixa 11, como subiu a volatilidade aqui, né, dos ativos pós-fixados aqui, subiu muito a volatilidade. O Ibovespa segue uma volatilidade elevada aqui, né? A volatilidade do Ibovespa e do dólar, né, em patamares bem elevados, né? Sobe a volatilidade do Ibovespa, mas a do dólar fica estável aqui. Esse diferencial aqui mostra uma inversão, possivelmente. Bom acompanhar. O BTC, o saldo BTC que a gente sempre fala, pode ser que a gente tenha chegado num nível onde não haja tanta mais venda e sim os players agora começam a surfar essa onda na venda e aí zerando um pouco, eu espero, mas é só expectativa, né? Os mais alugados, os mais devolvidos e o estoque aqui dos mais alugados, fica atento aqui, vão acompanhar. 19% free float cash, né? IRB ainda segue primeira posição com 23. É. E juros, né? A gente vê fechamento forte da taxa de juros. Isso deve continuar,
Porém, né, o mercado estressa um pouco, corre um pouco para juros, está aqui, mas nada na minha ótica de ver que mude esse cenário. Abriu muito aqui inflação implícita, né, não descolou um pouco que nem a taxa pré aqui, abriu inflação implícita, está abrindo, tá dando prêmio na minha ótica de inflação implícita aqui. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção até aqui, desejo que você tenha um bom mercado hoje, tá? Desejo um ótimo final de semana e até segunda-feira.